que são dele, os que são referidos a ele, e os que realmente já sabe que não tem como ele ter escrito. E aí o título que se deu para essa aula de hoje foi a Escola Paulina de Pensamento, os escritos de seus seguidores, as comunidades/escolas. Tati, o mic tá ligado. Tem um microfone ligado dando eco? Não, era o da Tati. Ah, tá. Para mim aqui, por enquanto, tá tudo tranquilo. Se tiver muito baixo alguma coisa, aí vocês me avisam aí, que aí eu falo mais alto, ou chego mais perto do microfone. O áudio, para mim, tá muito estridente. Muito alto? Isso. Deixa eu ver. Pra mim tá normal. A gente falou junto. Pega no verde e pega no chão. É que, na verdade, a Cássio fala mais baixo. Amigo, Kel, o seu áudio também tá bem ruim. E o fone. Tá bom, gente. O que acontece, gente? A Cássia fala mais baixinho mesmo. Aí eu coloquei o fone, aí quando eu falo de fone eu não consigo ouvir. Por quê? Tá, então se ficar muito ruim, aí vocês interferem de novo, se não estiver entendendo. Pra mim tá ótimo, Cássia. Pode Tá, seguir. eu vou seguir, assim, com uma questão mais para refletir, que muitos consideram o apóstolo Paulo como o primeiro teólogo cristão, por essa questão que ele fez a organização toda das questões eclesiásticas, das primeiras igrejas lá após a morte de Jesus, e ele carrega até hoje toda essa mística sobre ele, de ser seguidor de Cristo, um grande apóstolo, um missionário que saiu espalhando o evangelho pela região ali que ele morava. E desde os primórdios da formação do cânon bíblico, essa aceitação das cartas dele nunca se teve não se tinha rejeição. As escritas dele, o pessoal lá dos primeiros séculos, quando organizaram a Bíblia, que foi aos poucos, foi várias correntes teológicas, no primeiro século também já se tinha essas brigas para ver qual lado ia seguir mais, ou qual que entrava como cânon bíblico, ou se excluía da Bíblia, e se tinha como não importância para o cristianismo. E para pensar um pouco o quanto as escritas que se atribuíram a Paulo, ainda hoje no mundo, influenciam o nosso modo de viver. Eu estava pensando esses dias, refletindo sobre o próprio cabelo, que geralmente a mulher, pelo menos no nosso mundo aqui, no Brasil, usa o cabelo comprido, tanto que a gente fala quando a pessoa tem um corte mais curto, que é o corte de homem. E pensando quanto tem da influência dos escritos lá de Corinto, da orientação da mulher de ter o cabelo no lugar de véu, o quanto até hoje ainda a gente sofre essa influência na sociedade por ter tido a colonização cristã também, que trouxe todas essas questões que nem era tanto das questões, nem era questão do judaísmo em si, mas foi do helenista lá, na época que Paulo viveu. Então, eu trago essas questões assim, só como introdutória para a gente refletir o quanto é importante desmistificar toda essa questão de Paulo como a voz de Deus aqui na Terra, como a palavra de Deus, de quanto isso, na verdade, não é a palavra de Deus, era somente uma pessoa organizando as igrejas locais ali, interessada em resolver os seus problemas, e provavelmente ele nunca imaginou que depois de 2000 anos a gente ainda estaria com as escritas dele, ainda atribuindo como palavra de Deus. Nos próprios escritos dele, ele também traz em tudo que a gente deve refletir dentro da nossa comunidade, se aquilo faz sentido ou não. E essa parte, com o decorrer dos anos, a gente viu que foi sufocada, essa parte da discussão, de debate, e veio sempre a imposição de uma liderança, ou quem está mais acima,
é o dono da razão, o dono da verdade. Então, especificando mais no que a gente tem hoje, o que se sabe atualmente, será que todas as cartas presentes na Bíblia foram de autoria de Paulo? Eu, até o momento, antes de vir para a garagem, achava que tudo era de Paulo. Nunca tinha passado na minha cabeça que poderia ser ou não alguém que escreveu em nome dele. E aí, a partir disso, os estudiosos classificaram que sim, que tem algumas que são autênticas, tem como provar que a escrita é de Paulo, tem questões históricas que comprovam ser escrita. As deuteropaulinas são algumas que podem ou não ser escrito dele, ainda não se tem como provar, mas também não tem como descartar totalmente a possibilidade que ele tenha escrito. E temos também as pastorais. As pastorais, segundo os estudos atuais, elas realmente não foram escritas por Paulo, foram atribuídas a ele, mas não tem como, historicamente elas não têm valor, porque elas são uma escrita bem já posterior, seria após a morte de Paulo, já. Aqui nesse quadro eu trago a classificação de quais são as paulinas, verdadeiramente, as deuteropaulinas e as pastorais. Dentre as paulinas, a gente tem, desde o início, a estimativa, aqui são estimativas da escrita, que começou em 51, Tessalonicenses, primeira Tessalonicenses, sendo que a última, em ordem cronológica, seria Filemon, segundo os dados da pesquisa, porque tem controvérsias também, dependendo da linha, se descobre, às vezes, mais alguma coisa, se modifica a datação. Então, a Filemon de 56, entre 56 e 57, ou 61 a 63, foi escrita a última carta de Paulo. Já as deuteropaulinas, que são aquelas de procedência duvidosa, que não se sabe bem ao certo se foi Paulo ou não que escreveu, se tem já uma variante bem maior da década de escrita, que seria, se foi escrita já mais no início do século, poderia sim ser a escrita do apóstolo Paulo, mas se a gente avançar e ver que a estimativa de ter sido de 90 ou 100 anos depois de Cristo, aí se descarta a possibilidade de ter sido escrita por Paulo totalmente. E as pastorais, que é Timóteo 1 e 2 e Tito, já se tem, pela linguagem também, já se descartou não só pela questão da época de publicação, não, de escrita, mas também pela linguagem utilizada que não era do apóstolo Paulo. Então, quais foram esses critérios utilizados para descartar ou não a autoria de Paulo? Foi a fator de ordem histórica, o que estava acontecendo, segundo Paulo, que ele teve viagens, esteve preso, tem coisas que a impossibilidade dele ter escrito, dependendo da situação que ele estava vivendo naquela época, também questões que eu falei da pós-morte dele, como é que ele escreveu se estava já morto, fator de ordem teológica, que é ser uma análise mais detalhada de questões do que Paulo defendia ou não, em todas as cartas, e tinha as coisas que destoavam totalmente da linha de pensamento, então se descarta sendo como escrita dele. Também as peculiaridades estilísticas e literárias, que são umas questões mais de uso de termos. Tem termos que no início do século não se usava, não era comum na escrita, enquanto mais para o final teve termos que foram introduzidos na linguagem, aí isso demonstra que realmente também não era uma escrita de Paulo, porque na época, quando ele viveu também, a questão da escrita, termos que surgiram após, não teria como ser escrito dele. Então, uma análise assim, um pouco mais por cima, do principal assunto das cartas pastorais, que são aquelas que realmente se comprova que não há autoria de Paulo. A gente tem o conteúdo da carta em si, é mais uma questão de organização da igreja. Tem ali, mais fortemente, ressalta a luta contra os hereges.
e questões de ordem eclesiástica, de como se comportar na igreja, das questões das categorias, de divisão também. A gente também tem já lá mais para a divisão de categoria entre pessoas, que seria um diácono, presbíteros, aí já começa toda aquela classificação de importância, tipo uma hierarquização dos membros da comunidade. Ela é muito, em si, ela traz as questões diretamente, ela não traz o debate, ela fala de questões doutrinárias diretamente, sem falar o porquê daquilo, sim, só como uma ordem de comando, sendo que se analisar as cartas autênticas de Paulo, ele sempre traz essa questão do debate, ou traz o outro lado, o porquê isso não pode acontecer, a questão da circuncisão, o porquê não seria mais necessário, ele sempre traz o porquê das coisas, e sempre explicando as decisões a serem tomadas. Já nas pastorais é uma questão meio de direcionamento direto, sem questionamentos. E nas pastorais a gente tem bem evidente que a mulher não tem tarefas nem ministérios nas comunidades. Ali a gente tem bem enfatizado que a mulher deve permanecer calada, que a superioridade do homem sobre a mulher está bem evidente nessas cartas pastorais, sendo que nas cartas autênticas de Paulo não se tem, assim, diretamente ele falando sobre isso com tanta veemência, com tanto fervor. Parece que uma briga, uma questão que queira ser abafada ali nas cartas pastorais. E o provável autor, então, dessa carta seria um cristão de origem judaica e educado na diáspora helenística, por isso que a gente tem bastante questões essa da supressão do Ministério da Mulher, porque na época que a gente vive, nessa época, a mulher era vista como inferior, não só por questões dos filósofos lá, se a gente pegar Platão, toda aquela influência filosófica da região, trazia a mulher como inferior. E também ele era de ambiente efésio, o provável autor. E esse trechinho eu trouxe por uma questão assim, só da gente analisar que, apesar das cartas pastorais ter todo esse peso doutrinário e uma questão bem religiosa em si, a gente se vê que particularidades do evangelho ainda estão presentes, que é a questão das riquezas. Eu vou ler esses trechos aqui. Tendo, porém, sustento e o que vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação e em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens à ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Por que eu trouxe esse trecho? Para destacar que, apesar de todas as questões da gente poder usar a Bíblia assim, para defender um patriarcado, um machismo, isso é evidente. Se pode-se usar trecho, existe trechos para se defender isso. Mas a questão dessa teologia da prosperidade, se pegar quem se diz cristão, que segue após os ensinamentos de Jesus, que a gente considera mais as questões do Novo Testamento, não tem base nenhuma para a pessoa defender acúmulo de riquezas. Mesmo sendo nessas cartas que tem grandes problemáticas, se comparada ao ensino de Jesus, da igualdade entre pessoas e de gênero, a questão do apego às coisas do dinheiro, do capitalismo, ali também é combatido. E mais especificamente, assim, eu trouxe por cima alguns exemplos, claro que se estudar mais sobre essas questões, tem muitos outros exemplos, das cartas, a diferença, assim, entre cartas paulinas e deuteropaulinas. Algumas que a gente tem bem específicas, assim, são teológicas, fazendo essa comparação entre Colossenses, Coríntios e Romanos. Coríntios e Romanos são autênticas de Paulo e Colossenses não. Em Colossenses, traz Cristo como cabeça da igreja.
Isso foi uma inclusão posterior, sendo que Paulo sempre trazia a igreja como o corpo todo em si. A igreja era a cabeça, era braço, tórax e pernas. Na questão de Colossenses, ele já traz Cristo como cabeça e já faz essa outra subdivisão das questões de explicação teológica. E também as questões escatológicas, há uma grande diferença. Paulo acreditava que Jesus ia voltar ainda com ele em vida. Tanto que tantos escritos dele, dá para se ver essa ideia que ele tinha. Só que aí, após a morte de Paulo, como explicar, então, se Cristo não voltou, enquanto Paulo estava em vida? Aí essas próximas cartas, que são as deuteropaulinas, vêm com uma intenção de explicar aquilo que ficou. Aí eles disseram que, na verdade, Cristo, aí trouxeram mais essa questão da vida eterna, que é após a morte. Então, mesmo ele morrendo aqui, o corpo dele, ele foi ressuscitado com Cristo, em uma outra dimensão. E aí está explicando essa questão que Paulo acreditava que Cristo ia voltar com ele em vida. Aí agora essas outras cartas traz essa resposta ou essa desculpa para não ficar tão feio assim, que não aconteceu a vinda de Jesus enquanto Paulo vivia. Outras questões também que fica evidente entre Colossenses, que é a deuteropaulina, aqui não há grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão bárbaro, cita servo ou livre em Cristo, e tudo em todos. Colossenses é escritas posteriores, que já tinham sofrido mais influência lá da formação do cristianismo como religião, e sendo que Gálatas está entre as primeiras escritas autênticas de Paulo, e aqui ele traz, não há mais judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Em Colossenses, houve esse apagamento da questão igualitária entre homem e mulher. A gente vê ali só uma questão étnica, ainda defendendo a igualdade entre pessoas, mas se tem essa supressão, não se cita de novo homem ou mulher, em questão de igualdade. Eu trouxe alguns trechos só para a gente refletir, que são os trechos que usam bastante ainda, algumas igrejas bem fundamentalistas usam isso para silenciar a mulher. A mulher deve aprender em silêncio, em toda reverência, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o homem, esteja, portanto, em silêncio. Essa aqui a gente tem a questão lá de organização eclesiástica, que é uma carta pastoral de Timóteo, 1 Timóteo. E a gente tem, que foi, a pastora Thaís já trouxe esse trecho, falando a vós mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas estejam sujeitos, como também ordena a lei. Esses dois trechos, sendo não escrita de Paulo e outro de Paulo, eles têm meio que uma concordância em questão da supressão do ministério feminino. Só como já foi dito anteriormente, essa escrita do apóstolo Paulo pode ter sido uma inserção posterior, porque se a gente leu o capítulo ali, está falando de outro assunto, e do nada tem um versículo ou dois, se não me engano, falando da questão da mulher permanecer calada. Ou se realmente foi o apóstolo Paulo que escreveu, também há desculpa para ele, que ele estava tentando defender as mulheres, porque naquela sociedade, se a mulher falasse, ela poderia ser apedrejada, mas essa desculpinha aí a gente não acredita muito nela, porque mesmo que aconteça isso, ele sendo seguidor de Jesus que morreu por defender uma causa, ele também ia dizer que a gente vai até o fim, vai lutar mesmo que seja apedrejada e que as mulheres continuem falando. Ele ia incentivar a mudança, não se conformar, como é que tem até na Bíblia, com as coisas do mundo, sei lá, alguma coisa assim. A gente tem que ir para além disso. Outra questão que fica bem evidente em Tito, que são daquelas cartas pastorais, aqui já há uma distoância total dos escritos de Paulo.
ali instrui os escravos a submeterem tudo aos seus senhores, a tomarem a iniciativa de agradar-lhes e não serem respondões. Aqui dá uma... mandando que o escravo é totalmente inferior àquela divisão ali de classes, sendo que se a gente tem uma carta de Paulo, que é uma das últimas, que é a Filemon, que ele escreveu para Filemon aceitar de novo o escravo, e não mais como um escravo, mas agora como um irmão amado. Aqui a gente não tem essa questão do escravo voltar como escravo, sendo que foi o escravo fugitivo, agora ele escreve pedindo para o escravo voltar como irmão, que não mais essa divisão entre pessoas. Aí eu coloquei novamente aqui eu acho muito bonito esse trecho de Gálatas, que é mais no início da caminhada de Paulo, que não há mais judeu ou grego, escravo livre ou mulher, pois todos sois vós um só em Cristo Jesus. E desde o início a gente pergunta por que estudar Paulo, se a gente tem Jesus como chave hermenêutica, pelo menos na nossa visão. Tudo que desentoa do que Cristo falou, a gente descarta. Mas por questão de disputa, às vezes, de narrativa, às vezes é necessário se criar ou se entender o porquê daquilo, mostrar para a pessoa o porquê não pegar Paulo como equivalente a Jesus, mostrar essas discrepâncias dentro da própria escrita dele, entre os que foram atribuídos a ele, porque o pessoal acha que tudo é de Paulo, quando a gente fala que não é de Paulo também, já perde um pouco desse poder, e mostrar para o estudo e o conhecimento como libertação, porque às vezes tu falar Jesus como chave hermenêutica assim, só, solto, a pessoa que viveu nesse ambiente fundamentalista, isso não resolve, isso não consegue explicar ainda para ela se libertar de todo o dogmatismo que veio sobre ela durante anos. Tu precisa, às vezes, de dissecar as questões para demonstrar que realmente não tem como ser aquilo plano de Deus, porque como é que um Deus vai ser, como diz a própria escrita, Deus não é Deus de confusão, um Deus que fala uma coisa para uma determinada sociedade ali, comunidade, e fala outra coisa para outra comunidade, e que Deus doido é esse? Aí primeiro, por isso dessa questão da gente estar estudando Paulo, por mais que se a gente pegar só Jesus como chave hermenêutica, a gente poderia parar com todos os estudos, descansar, mas às vezes isso é necessário para a gente alcançar outras pessoas que ainda não chegaram a esse ponto que a gente chegou de entender Jesus como chave hermenêutica. E era isso que eu trouxe para reflexão. Aí eu queria que vocês ou trouxessem mais temas, mais questões. E obrigada. E aí, gente, bom dia, Cássio, tudo bem? Achei muito bom o estudo que você trouxe hoje. E só para complementar o que você falou, Jesus sendo nossa chave, a gente pode estudar qualquer outro nome e ele vai continuar sendo a chave. A gente vai sempre linkar o nome com o que a gente acredita ser a nossa chave, né? Bom dia, gente. Não sei se eu estou passando na frente de alguém, mas eu só queria, Cássio, por gentileza, passa de novo para mim essa passagem de Gálatas, essa última. Qual que é a referência dela, bíblica, por favor? Abre o mic, Cássio. Gálatas 3:28. Obrigada. Vou deixar aqui anotado aqui também no chat. Achei muito, muito interessante, muito importante essa comparação de Colossenses com Gálatas. Nunca tinha feito essa comparação e eu achei bem, bem importante, bem boa. Obrigada por trazer ela para a gente. Esse tem não foi eu que estudei sozinha, tem tem um artigo sobre. Depois eu vou organizar esse slide e deixar não coloquei as referências ali.
e tem alguns PDFs aqui em casa também, se alguém quiser, aí eu envio, vou deixar a referência se o pessoal depois quiser, porque essa questão, tem outras questões também de análise que daria para passar mais tempo, se quem tem interesse dessa questão mais exegeta, de ver o texto ali, é bem interessante, bem legal. Acho que todos queremos. Sim, para tudo. Eu queria perguntar se você vai dar mais uma aula ou se essa é a última. Eu acho que é a última. Que agora passa, não sei quem vai ser a próxima. A gente está, assim, acompanhando o conteúdo de semana a semana. É sempre um mistério a próxima professora. Escolher a próxima professora ou um presente misterioso? Tem alguém na minha frente para falar? Não, né? Então eu vou falar. Cassi, primeiro, parabéns pela aula, tá? Muito, muito fofo a sua dialética, bem uma coisa assim, bem suave para falar de um tema que, para mim, é bem pesado, essa questão de a mulher fica calada e não sei o que, não sei o que lá. Você conseguiu passar de uma forma bem suave. Primeiramente, parabéns pela didática. E observando, né, a aula e aqueles trechos que você ressalta, dá para perceber que é bem desconexo, né? Então, assim, fica uma dúvida realmente na nossa cabeça se realmente foi Paulo quem disse aquilo ou se ele estava meio loucão, se ele era bipolar, sei lá, porque uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra. Então, aí fica essa dúvida. Eu gostaria que você, se você souber, claro, né, desse uma elucidada, uma explicada para a gente sobre esses textos mais desconexos, que uma hora ele fala que o escravo tem que ficar quieto, e outra hora ele fala que a gente não tem que receber escravo, e daqui a pouco ele fala que todo mundo é igual, e daqui a pouco ele fala que as mulheres têm que ficar caladas, e do nada... Então, eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais sobre isso, por favor. Tá. Ali tem algumas questões que eu botei que foi isso que excluiu de ser escrita de Paulo, segundo os pesquisadores, foi essa desconexão de contexto. A única que ainda não se sabe se é de Paulo ou não foi aquela de Coríntios, que é a hipótese de ter sido, porque ela está dentro de uma... Porque Coríntios é escrita de Paulo, comprovadamente, primeira e segunda de Paulo. Só que aquele trecho ali é o problemático. Ou realmente Paulo era meio doido, ou foi uma inserção posterior, que aí aquela inserção posterior, ela combinaria com o restante das cartas deuteropaulinas, estaria em consonância, por isso que se diz que realmente pode não ter sido Paulo ter falado ou não aquilo. Eu não sei se era isso que tu queria. Sim, Deuteropaulina, eu acho que eu acabei me perdendo. O que é mesmo? É aquelas que têm procedência duvidosa. Não tem como negar que é de Paulo, mas também não tem como provar ainda. Provavelmente, Entendi. se os estudos avançarem, eles conseguem destacar essa questão melhor. Acho que foi nessa questão que eu falava Deuteropaulina e Paulina, e aí ficou confuso. Mas Paulina eu deixei... foi que realmente já foi comprovado que foi ele que escreveu. Sim. Deuteropaulina é que pode ser ou não, que ainda não está, os estudos não avançaram nesse sentido. E a outra que você falou é o que aquelas As não foram, pastorais já foram totalmente descartadas como escrita dele. mas que a igreja fundamentalista ainda acredita que foi Paulo, é isso? Sim, porque o cabeçalho, porque eles lêem só a Bíblia, né? No cabeçalho diz, não sei o quê, direcionado a Paulo, que foi Paulo que escreveu, mas na verdade aquilo ali foi alguém escrevendo em nome dele. Entendi. Excelente, obrigado. Tirou sim minha dúvida, Cássia. Tá, e no slide ali, depois eu vou disponibilizar, quando eu arrumar ele melhor, eu esqueci de comentar o português dele, que tá sem cedilha, sem acento, que é o meu teclado do mouse não funciona, o teclado do Note não funciona sem cedilha, nem acento, e no meu corretor não estava corrigindo também. Então, não tem problema, assim. Fique em paz. Aí, aqui todo mundo é alfabetizado, a gente sabe que digitação tem esse tipo de problema, então fique em paz com isso. Aí eu deixei, ali quando eu fiz a comparação dos trechos, a caixinha que está em vermelho é a Deuteropaulina, e a que está em verdinha é de Paulo.
Escrita de Perfeito. Paulo, para fazer Perfeito. a comparação e melhor visualizar quando pegar o Tá. slide. Verde, então, é a de Paulo e a vermelha é Detropaulina, que pode ou Quando não está ter em sido escrita por ele. comparação ali. Certo, perfeito. Obrigada, Cássia. Aqui a aula levantou a mão de novo. Sim, falando a respeito das cartas pastorais. Quando eu fiz o curso o curso com o John, esqueci o nome dele, acho que foi o Canon. O John trouxe até uma questão a respeito disso, que talvez as cartas pastorais tenham sido escritas pelo próprio Timóteo e pelo próprio Tito, para poder validar o ministério deles. Timóteo mesmo escreve, né, que ninguém despreze a sua mocidade. Então, eles eram jovens, talvez a igreja não fosse levar em consideração aquilo que eles dissessem pela idade deles. Então, eles escrevem uma carta dizendo que foi o apóstolo Paulo, afinal de contas, eles foram discípulos de Paulo. A partir do momento que Paulo supostamente assina a carta, a igreja aceitaria o ensino deles e aceitaria eles como líderes da igreja.